Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. A verdade sobre o PT. Lula faltou a todos os debates em 2002 e 2006, Dilma em 2010 e 2014, ambos sem razão aparente, e agora vem uma maldade reclamar do Bolsonaro, que foi esfaqueado e está com bolsa de colostomia. 1985, o PT é contra a eleição de Tancredo Neves e expulsa os deputados que votaram nele. 1988, o PT vota contra a nova Constituição que mudou o rumo do Brasil. 1989, o PT defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o Brasil num caloteiro mundial. 1993, presidente Itamar Franco convoca todos os partidos para um governo de coalizão pelo bem do país. O PT foi contra e não participou. 1994, o PT vota contra o Plano Real e diz que a medida é eleitoreira. 1996, o PT vota contra a reeleição. Hoje defende. 1998, o PT vota contra a privatização da telefonia, medida que hoje nos permite ter acesso à internet e mais de 150 milhões de linhas telefônicas. 1999, o PT vota contra a adoção do câmbio flutuante. 1999, o PT vota contra a adoção das metas de inflação. 2000, o PT luta ferozmente contra a criação da Lei da Responsabilidade Fiscal, que obriga os governantes a gastarem apenas o que arrecadarem, ou seja, o óbvio que não era feito no Brasil porque será. 2001, o PT vota contra a criação dos programas sociais no governo Fernando Henrique Cardoso. Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás, PT e outras bolsas são classificadas como esmolas eleitoreiras e insuficientes. Quase toda a estrutura socioeconômica do Brasil foi construída no período listado acima. O PT foi contra tudo e contra todos. Hoje roubam todos os avanços que os outros partidos promoveram e posam como os únicos construtores de um país democrático. Já que o PT foi contra tudo e contra todos desde a sua fundação, fica uma pergunta para que os leitores respondam. Em 11 anos de governo, quais as reformas que o PT promoveu no Brasil para mudar o que os seus antecessores deixaram? A mentira. O PT retirou 40 milhões de brasileiros da pobreza. A verdade. Cerca de 85% dos considerados pobres estão endividados. Destes, mais da metade estão inadimplentes. O PT, especialmente seu líder macabro, aquele que se diz o homem mais honesto do Brasil, arruinou a vida dos mais necessitados. Ao assumir a presidência, o pai dos pobres surfou na onda de uma casa arrumada por seu antecessor, e por um extraordinário momento macroeconômico mundial, e ao invés de implementar as reformas que o país precisava, investiu no populismo fácil. Já em seu segundo mandato, o país foi colhido pelo tsunami da crise dos subprimes americanos. Responsável e honesto como só um populista barato poderia, ao contrário do que deveria fazer, ou seja, anunciar medidas de contenção e prudência à população, logo partiu para sua especialidade, mentir e bravatear. Chamou a mega crise de marolinha e recomendou ao povo que comprasse. E mais, aumentou a facilidade de crédito, reduziu os juros, baixou os impostos de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, e incentivou o endividamento extremo, sobretudo dos mais carentes, que ávidos por bens de consumo, que nunca possuíram, correram para o crediário com juros acachapantes. De pessoas pobres sem nada, passaram a pessoas pobres endividadas.
E hoje em dia novamente sem nada, pois ou perderam os objetos que compraram por conta da inadimplência ou pela própria depreciação dos mesmos. O período do aumento da renda do trabalhador deveria ter sido aproveitado para poupar ou investir em educação, por exemplo. Mas isto deveria ter sido estimulado pelo governo, que, ao contrário, só estimulou o consumo e endividamento. Ai! Carpe diem. Ao longo dos anos, o PT se tornou uma verdadeira máquina de mentiras e notícias falsas. Escândalo dos aloprados. Rede de fakes do PT. Fakes no Distrito Federal. Tem uma acusação contra o governo de alguns fakes do Facebook que foram criados para atacar concorrente. É verdade ou não? Propina para blogueiro. Cybermortadelas. Mentira contra Bolsonaro. Agora, a Folha de São Paulo fez uma matéria mentirosa contra a nossa campanha. Uma história sem pé nem cabeça, sem nenhuma prova ou evidência. Um verdadeiro aloprados dois. E não é de hoje que o PT apela e quer ganhar no tapetão. Fique muito atento. Quanto mais perto o PT está de perder a eleição, mais eles vão tentar enganar você. De fake news e corrupção, o PT entende muito bem. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. E disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Em 2012, fomos convidados para fazer a campanha à Prefeitura de São Paulo do Fernando Haddad. Os 50 milhões totais da campanha foi 30 em contrato e 20 milhões de reais não oficial, por fora, em dinheiro. O PT ficou 13 anos no poder. Durante esse período, dezenas de escândalos e casos de corrupção estiveram presentes no primeiro escalão do governo. As denúncias comprovadas de corrupção nos anos do PT no poder somam inacreditáveis 47 bilhões de reais. Entre os diversos escândalos, dois são simbólicos. O mensalão, esquema criado por Lula e José Dirceu para comprar apoio de deputados e senadores com dinheiro público. E o Petrolão, mega esquema montado pelo PT na Petrobras, que desviou mais de 42 bilhões de reais e passou a ser considerado o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Tantos escândalos